Sétimo ano, nós vamos continuar nessa aula o nosso estudo relacionado à proporção e às suas propriedades. Bom, nós estudamos que a proporção, ela nada mais é do que a igualdade entre várias razões, duas ou mais. E dentro da proporção, vale a propriedade fundamental, que diz que a multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos seus extremos. Nós vimos também que tem outras propriedades importantes dentro da proporção. Vimos a propriedade A, B, C, e agora vamos ver a propriedade D, que é a propriedade da subtração dos antecedentes e consequentes. Em toda proporção, a diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. E aqui nós temos a fórmula A menos C, ou seja, o valor dos seus antecedentes, B menos D, dividido pelos consequentes, tem que ser igual a A sobre B ou C sobre D. Vamos ver a aplicação dessa propriedade baseada em um exemplo. 1. Sabendo-se que x menos y é 8, determine-os na proporção x está para 5, assim como y está para 3. Bom, aqui eu tenho duas equações que juntas formam um sistema. Nós vamos utilizar a segunda equação na propriedade 4. Bom, a propriedade diz que se você tem duas razões, A sobre B e C sobre D, que juntas elas formam uma proporção, então A menos C sobre B menos D vai ser igual a A sobre B. O que nós estamos vendo aqui é que o A é o nosso X, o B é o nosso 5, o C é o nosso Y e o D é o nosso 3. Então, podemos substituir. Ficaremos com Y menos X menos Y sobre 5 menos 3, vai ter que ser igual a X sobre 5. O que eu sei, os valores, eu posso substituir. Y menos X menos Y é igual a 8. Então, nós vamos substituir. 5 menos 3 é igual a 2. E eu vou repetir a nossa segunda razão, X sobre 5. Ficamos, então, com 8 está para 2, assim como x está para 5. Como eu só tenho uma letra, eu posso aplicar a propriedade fundamental e conseguir concluir. O 8, ele divide por 2, é 4. Então, o 5, que está no denominador do x, dividindo, eu posso mudar para o primeiro membro e ele vai passar multiplicando. 5 vezes 4 é 20, então x é igual a 20. Você pode escolher a primeira equação do seu sistema ou a segunda para encontrar o valor do y que está faltando. Aqui, eu escolhi a primeira equação porque não tinha fração e eu achei que fosse mais simples, mas você pode escolher qualquer um. X menos y é igual a 8, então 20 menos y é igual a 8. Eu vou trocar o 20 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar negativo. Menos y é igual a 8 menos 20. 8 menos 20, eu tenho o 8 positivo e o 20 negativo. Então, você vai subtrair os números, vai ser 12 e vai repetir o sinal do maior. Então, negativo. Menos y vai ser igual a menos 12. Como eu quero o valor do positivo da nossa letra, sempre que ao final do cálculo você tiver uma letra negativa, você multiplica por menos 1 e isso vai torná-la positiva. Por quê? Menos vezes menos é mais, 1 vezes y é y, menos vezes menos é mais, 1 vezes 12 é 12. Então, y é igual a 12. Nosso segundo exemplo. Sabendo-se que A menos B é igual a menos 24, determine o valor de A e B na proporção A está para 5, assim como B está para 7. Bom,
eu tenho duas equações aqui e nós vamos usar as propriedades. Nós já sabemos que vamos usar a nossa equação, A está para B, assim como B está para 7. Então, basta substituir na fórmula. Ficamos com A menos B sobre 5 menos 7 está para B sobre 7. A menos B, eu sei que vale menos 24, então eu já posso substituir. E 5 menos 7 é menos 2. Quando você tem dois valores subtraindo, você vai considerar um positivo e um negativo, você vai considerar o sinal do maior. O maior é o 7 e o 7 é negativo. Então, menos 24 está para menos 2, assim como B está para 7. Como agora nós só temos uma variável, uma letra, nós podemos aplicar a propriedade fundamental. Bom, o 24, você consegue dividir ele por 2 e a divisão ser exata. Ao dividir dois valores com o mesmo sinal, ou seja, dois números positivos e dois números negativos, a resposta é sempre positiva. E ao dividir 24 por 2, a resposta é 12. Como eu tenho 7 dividindo com B no segundo membro, você pode mudá-lo para o primeiro membro e multiplicar com 12, B é igual a 84. Agora, nós vamos substituir o valor de B na equação. A menos B é igual a menos 24. Então, vai ficar A menos 84 igual a menos 24. Eu vou mudar esse menos 84 do primeiro membro para o segundo, e ele vai mudar positivo. A é igual a menos 24 mais 84. Você tem dois números aqui, só que com sinais diferentes. O 84 é positivo e o 24 é negativo. Então, você vai subtrair. 84 menos 24 é 60. E vai repetir o sinal do maior. Como o maior é 84, positivo, resposta positiva. Nossa próxima propriedade é a propriedade das proporções. A multiplicação dos antecedentes e consequentes. Em toda proporção, o produto dos antecedentes está para o produto dos consequentes, assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado do seu consequente. Ou seja, quando você tem A vezes C dividido por B vezes D, nós vamos ter A ao quadrado sobre B ao quadrado ou C ao quadrado sobre D ao quadrado. Bom, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui, sabendo-se que x vezes y é igual a 432. Determine-os na proporção x está para 4, assim como y está para 3. Eu tenho duas equações. Quando você tem duas ou mais equações, então você tem um sistema. Nós vamos utilizar a propriedade. Então, o A é o x, o B é o 4, o C é o y e o D é o 3. Então, nós vamos aplicar na propriedade 5. Nós vamos multiplicar o A vezes o C, ou seja, nós vamos multiplicar o x vezes o y, nós vamos dividir por 4 vezes o 3, e vai ser igual ao x ao quadrado sobre o 4 ao quadrado. O que eu souber a resposta, eu já posso substituir. Eu sei quanto vale x vezes y. Já foi falado isso no problema. É 432. E eu também sei o valor de 4 vezes 3. É 12. X ao quadrado, na segunda razão, continua x ao quadrado. E 4 ao quadrado é 16. Então, 432 está para 12, assim como x ao quadrado está para 16. Como eu consigo dividir 432 por 12, porque é 36, eu posso fazer essa divisão se eu quiser, isso vai simplificar os cálculos. Agora, o 16 que está no segundo membro dividido, muda para o primeiro multiplicando. 16 vezes 36, 576. Bom, ficamos com x ao quadrado igual a 576. Nós sabemos que queremos o valor de x, não de x ao quadrado. Sempre que uma letra tiver com um expoente, eu posso tirar esse expoente transformando ele numa raiz.
Então, vai ser x igual a raiz quadrada de 576, x é igual a 24. Agora que sabemos o valor de x, podemos usar a equação x vezes y igual a 542 para determinar o valor de y. Eu substituo x por 24, 24 vezes y é igual a 532. Agora, nós sabemos que podemos mudar o 24 do primeiro membro para o segundo e sempre trocamos o sinal, então ele vai mudar dividindo. 432 dividido por 24, 18. Encontramos o valor das letras. No nosso segundo exemplo, nós temos, sabendo-se que x vezes y é igual a 240, determine-os na proporção x está para 3, assim como y está para 5. Nós temos duas equações, então nós temos uma proporção. Como nós temos uma multiplicação, nós vamos usar a quinta propriedade. Nós sabemos que o A é o x, o B é o 3, o C o y e o D o 5. Então, basta substituirmos na fórmula. X vezes y está para 3 vezes 5, assim como o y ao quadrado está para 5 ao quadrado. O que eu puder resolver, eu já posso ir resolvendo substituindo. Eu sei que x vezes y é 240, que 3 vezes 5 é 15, y ao quadrado você mantém, e 5 ao quadrado é 25. Ficamos, então, com 240 está para 15, assim como y ao quadrado está para 25. Agora, como eu consigo dividir 240 por 15, porque é 16, eu vou mudar o 25 do segundo membro para o primeiro, e ele vai multiplicar com 16. Vai ser igual a 400. Y ao quadrado é igual a 400. Então, agora eu posso extrair a raiz quadrada, porque como eu quero o valor só de y, então, para eliminar essa potência dele, eu vou transformar em uma raiz quadrada no segundo membro. Raiz quadrada de 400 é 20. Agora, vamos encontrar o valor de x. Eu sei que x vezes y é igual a 240. Já sabemos o valor do y, substituímos e ficamos com x vezes 20 igual a 240. Como 20 está multiplicando com x no primeiro membro, no segundo membro ele vai passar dividindo. 240 dividido por 20, x é igual a 12. Nós vimos, então, que as propriedades, elas têm funções para nos ajudar a resolver alguns problemas sobre proporção. Mas, para isso, você vai ter que analisar bem o problema, criar as duas equações, se ele não tiver, e escolher qual propriedade será a correta, porque nós temos várias. Dentro do conceito de proporção, nós temos a divisão, que também pode ser proporcional. Essa divisão ela pode acontecer em partes diretamente proporcional ou em partes inversamente proporcional. Quando a divisão é diretamente proporcional, dividir um número em parte diretamente proporcional a outros números, dado significa encontrar parcelas desse número que são diretamente proporcionais aos números dados e que, somados, reproduzem esse número. Vamos entender isso a partir de um exemplo. Divida o número 396 em partes diretamente proporcionais aos números 2, 4 e 6. Bom, o que eu sei é que eu vou dividir ele em 3 partes, mas nós não sabemos em que número será essas partes. Eu sei que o total tem que ser 396. Então, como eu não sei que número é, eu sempre coloco uma letra para indicar isso. Eu tenho o número A somado com o número B, que somado com o número C tem que ser um total de 396. Ele também fala que são diretamente proporcional. Isso quer dizer que eu posso formar razões com esse número, com esses números. E essas razões, elas têm que ser com denominadores dos valores que nós temos. Então, o A vai estar para 2, assim como o B vai estar para 4, assim como o C vai estar para 6. Ou seja,
Essas três razões, juntas, elas formam proporções, porque ele está afirmando que é diretamente proporcional. O que eu sei também através das propriedades? Que ao somar A mais B mais C, tem que ser diretamente proporcional a 2 mais 4 mais 6. Bom, eu sei o valor de A mais B mais C. Somar esses três valores, eu não sei eles separados, mas o total tem que ser 396. E eu sei a soma de 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12. E ao dividir 396 por 12, eu encontro 33. Ou seja, eu tenho quatro proporções. A está para 2, assim como B está para 4, assim como C está para 6, e assim como A mais B mais C está para 2 mais 4 mais 6. Porém, essa última proporção, eu sei o valor total dela, é 33. Então, como eu já sei o valor dela, basta igualar com as três razões iniciais que nós vamos encontrar o valor de A, de B e de C de forma separada, sem precisar juntar todos ao mesmo tempo. Então, vou pegar a primeira razão, A está para B, e vou juntar com a nossa quarta razão. Mas nós vamos fazer isso já substituindo pelo valor total que nós sabemos dele, que é 33. A está para 2, assim como 33. Bom, como o 2 está no denominador do A, eu posso mudar do primeiro membro para o segundo, e ele vai multiplicar com 33 e A vai ser igual a 66. Vamos fazer o mesmo processo com o B. O B está para 4, assim como 33. Então, nós substituímos a quarta razão por 33, nós mudamos o 4, que está dividindo o primeiro membro, para o segundo, e ele vai passar multiplicando. 33 multiplicando por 4 vai ser igual a 122. 132. E o C, eu vou igualar a razão, 6 está para 6, assim como a nossa quarta proporção, a nossa quarta razão, que nós sabemos que o valor total dela vai ser 33. Faremos o mesmo processo. Mudamos o 3 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. 33 vezes 6, 198. Esses valores são proporcionais e o total deles é 396 da mesma forma. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Divida entre João, Pedro e Lucas 46 chocolates de forma diretamente proporcional à idade, que são 4, 7 e 12 anos. Bom, separado, eu não sei quantos cada um vai receber, mas eu sei que se eu somar a quantidade que João receber, mais a quantidade que Pedro, mais a quantidade de Lucas, tem que ser igual a 46. Eu sei também que se são diretamente proporcionais, eu posso criar razões. Então, J está para 4, assim como P está para 7, assim como L está para 12. Ou seja, eu peguei a inicial do nome e escrevi em forma de razão com a idade dessas pessoas. Eu sei também, pelas proporções que nós já estudamos e as propriedades, que se eu somar a idade de João mais de Pedro, mais de Lucas, tem que ser igual a, tem que estar para 4. Aliás, se eu somar a quantidade de chocolate que cada um ganha, tem que ser também a soma, proporcional à soma das idades. 4 mais 7 mais 12. O que eu vou fazer é resolver essa quarta equação que eu criei, porque eu sei o valor de J mais P mais L. É o total de chocolates que eles têm, 46. E eu sei também a soma das idades. 4 mais 7 é 11, 11 mais 12 é 23. 46 dividido por 23 é 2. Então, a resposta para a nossa quarta razão é o número 2. Agora, o que eu preciso fazer? Igualar de duas em duas. Vou sempre igualar essa quarta razão com uma das três anteriores. Por quê? Porque eu não preciso mais substituir a quarta razão por todo esse valor.
J mais P mais L sobre 4 mais 7 mais 12, porque eu já sei que o valor vai ser 2 no final. Então, eu vou ficar com a primeira razão, J sobre 4, igual a 2, que é a resposta da nossa quarta razão. Eu vou mudar o 4 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar multiplicando, e 4 vezes 2 é 8. Logo, o João recebeu 8 chocolates. Vou pegar a segunda razão, P está para 7, e igualar com a quarta, que vale 2. Vou mudar o 7 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar multiplicando, multiplicando 7 por 2, Pedro recebeu então 14 chocolates. Pegamos agora a terceira equação, L está para 12, igualamos com a quarta, que nós sabemos que é 2, e agora passamos o 12 do primeiro membro para o segundo multiplicando. 2 vezes 12, 24. Lucas, então, recebeu 46 chocolates. Quando eu falo diretamente proporcional, eu só preciso criar equações com os valores que nós temos. Só preciso criar razões, aliás. Agora, quando a divisão ela é feita, mas em partes inversamente proporcional. Dividir um número em partes inversamente proporcional a outro número dado é encontrar parcelas desse número que seja diretamente proporcional ao inverso desses números. Nós já estudamos o que é um valor inverso. Quando eu tenho uma razão, eu tenho dois valores. O primeiro é o antecedente, o segundo é o consequente. O inverso é quando você troca o antecedente pelo consequente. Exemplo, eu tenho uma razão que é 5 sobre 3. O inverso dela é 3 sobre 5. Então, se ele quer que seja inversamente proporcional a determinados valores, basta você escrever o inverso dele, a razão inversa desses valores. Vamos ver isso através de um exemplo. Divida o número 140 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 10. Bom, primeiro, eu não sei quais são esses números. Eu sei que eles são inversamente proporcionais a 2, 3 e 10. E eu sei que ao somar todos esses números, a resposta tem que ser 140. Então, eu vou substituir letras quando eu não sei. A mais B mais C tem que ser igual a 140. Agora eu vou escrever as razões, mas essas razões têm que ser inversa. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Então, ao invés de eu escrever A sobre 2, eu vou escrever A sobre o inverso de 2. O inverso não é trocar o antecedente e o consequente. Aqui, como o 2 só tem um valor, então você vai considerar que ele é um antecedente e o consequente é 1. Por quê? Porque se o consequente for 1, ou seja, se o número embaixo for 1, dividir 2 por 1 continua sendo 2. Se o consequente de 3 é 1, o inverso vai ser 1 sobre 3. Se o consequente de 10 é 1, o inverso vai ser 1 sobre 10. Então, agora nós criamos razões. A está para 1 sobre 2, assim como B está para 1 sobre 3, assim como C está para 1 sobre 10. Então, nós escrevemos razões inversas. E tem que ser igual ao quê? A soma de todos esses valores, A mais B mais C, por dividido pelos seus inversos. 1 está para 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 10. O que eu vou fazer primeiro é analisar essa nossa quarta razão. A mais B mais C, nós já sabemos o valor, é 140. E quando eu for somar essas três frações, 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 10. Quando eu estou somando frações, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Como o nosso não é, então nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum, de 2, de 3 e de 10. Eu começo sempre pelo 2 se um dos números for impar. Então, vou efetuar a divisão pelos números primos e encontrar o mínimo múltiplo comum deles. 2 dividido por 2 é 1, 3 não divide por 2 repete, 10 dividido por 2 é 5. Pulamos para o próximo número primo, que é o número 3. O 1 já está pronto, basta você repetir. 3 dividido por 3 é 1, 5 não divide por 3. 5 é um número primo, então só vai dividir por 5.
e eu fiquei com os números 2, 3 e 5. E você multiplica. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. Então, o mínimo múltiplo comum de 2, de 3 e de 10 é 30. Esse vai ser o seu denominador comum desses valores. Agora, como eu faço para preencher o numerador? Vou pegar esse valor 30, vou dividir pelos denominadores e multiplicar pelo numerador. 30 dividido por 2 é 15, vezes 1, 15. 30 dividido por 3 é 10, vezes 1, 10. 30 dividido por 10 é 3, vezes 1, 3. Vou repetir o 140 e vou somar. 15 mais 10, 25, mais 3, 28. E vou repetir o 30. Bom, eu fiquei com duas frações aqui, ó. O 140 está sendo dividido por 28 sobre 30. Quando eu tenho divisão de fração, o que eu faço é, repete a primeira, então nós vamos repetir o 140 e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou multiplicar por 28 sobre 30, vai ficar 30 sobre 28. Observe que o inverso é sempre trocar os valores. E agora nós multiplicamos. 140 vezes 30 é 4.020, 4.200. Como não tem outro valor para multiplicar com 28, você repete. Ao dividir 4.200 por 28, nós encontramos 150. Encontramos o valor da nossa quarta proporção, da nossa quarta razão. Agora, o que eu posso fazer é simplesmente continuar fazendo um paralelo com as outras razões. Então, primeiro eu vou escrever a razão 1, que é A está para 1 sobre 2, e vou igualar com a razão 4, que nós já sabemos que é 150. O 1 sobre 2 está dividindo, então nós vamos passar para o segundo membro multiplicando. Vamos ficar com 150 vezes 1 sobre 2. Multiplica 150 vezes 1, 150, dividido por 2, 75. Faremos o mesmo processo com a segunda razão. B está para 1 sobre 3, igual a 150. Eu vou repetir o B. O 1 sobre 3 está dividindo no primeiro membro, passa para o segundo membro, multiplicando. 150 vezes 1, 150, dividido por 3, 50. C sobre 1 sobre 10 tem que ser igual a 150. Vou repetir o C e vou mudar 1 sobre 10 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar multiplicando. 1 vezes 150 é 150, dividido por 10 é 15. Então, esses são os valores que nós estamos procurando. E eles são inversamente proporcionais a 2, 3 e 10. Vamos para o nosso segundo exemplo. Dividir R$ 135 entre 3 pessoas, em partes inversamente proporcionais a 6, 8 e 12. Primeira coisa que eu sei é que o total, quando eu somar, tem que ser igual a 135. Então, A mais B mais C tem que ser igual a 135. E como eu vou escrever o inverso dos números, o inverso de 6, 1 sobre 6. O inverso de 8, 1 sobre 8. O inverso de 12, 1 sobre 12. Então, nós vamos ficar com a razão. A está para 1 sobre 6, assim como B está para 1 sobre 8, assim como C está para 1 sobre 9. Que tem que ser igual à nossa quarta proporção, nossa quarta razão. A mais B mais C tem que estar para 1 sobre 6, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 12. Eu sei que eu tenho que resolver a nossa quarta razão. E o valor de A mais B mais C é 135. Agora, nós temos que somar as nossas frações. Como os denominadores não são iguais, o que eu faço é calcular o mínimo múltiplo comum de 6, de 8 e de 12, que vai ser igual a 2. 6 dividido por 2 é 3, 8 dividido por 2 é 4, 12 dividido por 2 é 6. Continuo por 2 enquanto um dos números for impar. O 3 vai repetir, 4 dividido por 2 é 2 e 6 dividido por 2 é 3. O 3 eu vou repetir, 2 dividido por 2 é 1 e 3 eu vou repetir. 3 é um número primo, então só divide por ele mesmo. Agora, nós multiplicamos. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8,
vezes 3, 24. Esse é o mínimo múltiplo comum. Agora, nós vamos dividir pelos denominadores. 24 dividido por 6 é 4, vezes 1, 4. 24 dividido por 8 é 3, vezes 1, 3. 24 dividido por 12 é 2, vezes 1, 2. Eu vou repetir o 135 e nós vamos somar os valores do numerador. 4 mais 3 é 7, mais 2, 9. E repete o 24. Eu vou repetir o 135 e vou multiplicar agora pelo inverso da nossa fração. 9 sobre 24 vai ficar 24 sobre 9. 24 vezes 135 é 3.490, 3.240. Dividido por 9, 360. Agora, nós vamos igualar cada uma das nossas razões por 360, da seguinte forma. Primeira razão, A está para 1 sobre 6 igual a 360. Nós vamos mudar esse denominador do primeiro membro para o segundo e vamos resolver. 1 vezes 360, 360, dividido por 6, 60. Faremos o mesmo processo com a segunda razão. B está para 1 sobre 8, tem que ser igual a 360. Nós mudamos a fração do primeiro membro para o segundo e ele vai passar multiplicando. 1 vezes 360, 360, dividido por 8, 45. Nossa terceira razão, C está para 1 sobre 12, igual a 360. Mudamos a nossa fração para o segundo membro. 1 vezes 360, 360, dividido por 12, 30. Observe, então, que quando eu tenho partes diretamente proporcional, eu vou apenas criar razões. Quando é inversamente proporcional, eu vou criar razões, só que inverso dos números que nós temos. Pessoal, então nessa aula nós estudamos as propriedades e como fazemos para dividir números inversamente e diretamente proporcionais.